Então, presidente, o senhor defere? Deferido. Pois não. Vou começar a contar o tempo, então. Tá. Então, só repetindo, qualquer ausência de qualquer vereador ou dos procuradores terá que ser feito através de questão de ordem, o comunicado. Obrigado. Podemos dar início, então, doutora. Tá certo, obrigada. Bom dia aos presentes, bom dia à mesa diretora, na presença aqui dessa turma guerreira, né? Pessoa do presidente Flávio Cassino, então, cumprimento os demais vereadores da mesa, os demais vereadores presentes, cumprimento a imprensa, todas as pessoas que trabalharam arduamente durante essas 49 horas e meia, que certamente não foram em vão. Saúdo a população caxiense. É de suma importância, senhores, que hoje tenhamos as redes sociais, pois isso nos possibilita, nestas nossas quase 50 horas de sessão que tivemos, um alcance fora desta casa, um alcance fora da cidade de Caxias do Sul, fora do nosso estado e também, por que não dizer, fora do Brasil. Hoje aqui, senhores vereadores, não temos nesta casa, nesta solenidade, 23 vereadores. Nós temos aqui 23 juízes. Hoje, vocês estão investidos como juízes da causa. Vocês estão investidos como responsáveis por um julgamento. O julgamento da segunda maior cidade do nosso estado. E como juízes, senhores, vocês têm a obrigação de serem imparciais. Vocês deveriam e devem basear todas as suas decisões, suas manifestações, na leitura e no conhecimento das peças desse processo. Daí, uma das necessidades da leitura do processo todo. Que, na realidade, houve sim uma supressão de mais de 1.500 páginas, demonstrando a urbanidade e o cumprimento da composição feita com esta casa. A decisão aqui tomada por vocês, hoje, ela será sentida por mais de 500 mil habitantes. Impactará também os mais de 320 mil eleitores. E vocês podem hoje, sim, e vão entrar para a história como aqueles que fizeram a justiça, ou, quem sabe, aqueles que roubaram a democracia. Lamentavelmente, por alguns vereadores, não generalizando, não foi dada a importância que deveria ter. O conhecimento das peças processuais e a valorização do dinheiro público aqui dispensado. Neste momento, eu farei a leitura de um trecho, pequeno trecho, do livro A Defesa dos Prefeitos e Vereadores. Livro importantíssimo para ser livro de cabeceira para quem entra ou está na vida política. O livro, A Defesa dos Prefeitos e Vereadores, é do autor José Nilo de Castro. E ele diz o seguinte no trecho que vou ler. Também é causa de nulidade do processo de cassação, se o voto for determinante para a constituição do quórum, de 2/3. O fato de o vereador antecipar no plenário da Câmara ou em entrevistas em jornais, rádios ou televisão que seu voto é para cassar o prefeito, ora, inegavelmente, o vereador, que é juiz de exceção e deve pautar-se segundo os princípios da imparcialidade, da neutralidade e da isenção, a teor do artigo 37 da Constituição da República. Não pode o vereador, então, nesta condição de juiz, portar-se diferentemente, fazendo-se relembrar
de Luís XVI, que, convocado pela Assembleia depois do Natal de 1793, pediu a seu defensor Romain de Cise seu corajoso pleito. Cidadãos, procuro entre vós juízes, mas não vejo aqui senão acusadores. A quem serem juízes, os vereadores que vão deliberar pela perda de mandato eletivo. Não acusadores, não vereadores peitados ou impedidos, por atitudes ou atos que não se ajustam ao conjunto da seriedade, serenidade, imparcialidade, isenção e neutralidade nesta função excepcional judicante. O fato de o julgamento ser político não afasta a observância destes princípios, por se tratar, de processo punitivo. Ademais, pode-se ter independência, isenção e imparcialidade para julgar o mandato eletivo. Vereador que então se confronta na justiça como autor ou réu contra o prefeito, não é isento e não está, nesta situação, isento de julgá-lo. Esta situação leva, então, ao impedimento, afastando sua isenção de julgamento e invalidando o processo punitivo. A partir do momento em que as divergências pessoais e animosidades entre pessoas são levadas ao judiciário para dirimir conflitos entre elas, emerge inquestionavelmente quadro de ausência de equilíbrio, de isenção de imparcialidade, pontificando agressões bilaterais próprias dos processos judiciais em que se disputam interesses em conflito. As proteções processuais contra acusados constituem postulado das democracias e não podem ser desconhecidas e ignoradas nos processos punitivos de perda de mandatos eletivos. Esse é o livro para quem tiver interesse de um dia fazer a leitura. Vejam bem, tivemos nessa casa ontem a manifestação de 2 vereadores, no momento em que uma fake news foi levantada nesta tribuna. Essa manifestação, por óbvio, ela é a declaração antecipada do voto, bem como o uso de camisetas ou uso de bandeiras ou outras situações pelo vereador impedido de ser parcial. Aqui eu digo novamente que estão investidos novamente na qualidade de juízes. O que levou hoje a vereadora Paula a tentar explicar o inexplicável, inclusive colocando a culpa em um procedimento existente de uma suposta liminar que sequer existe, portanto, não poderia ser perdida na data de ontem, configurando a fake news. Imaginem vocês aqui, juízes, usando um exemplo do que foi feito, possibilidade de nulidade da decisão. Imaginem vocês chegando no judiciário para uma audiência onde vocês são o réu ou o autor. E chegam lá, o juiz está com uma camiseta, ou está com uma bandeira, ou se manifesta, hashtag seu opositor. Nulidade igual a esta, somente aquela que eu acredito não haverá nesta casa, que seria o voto, o uso do voto por aquele diretamente interessado em ocupar o cargo do prefeito. É igualmente lamentável, senhores, que as manifestações aqui explicitadas por alguns vereadores tenham tido pouquíssima pertinência com os fatos alegados na denúncia. Se insurgiram em ataques pessoais ao senhor prefeito, deixando de lado a questão primária, que são os fatos relativos ao processo, sendo utilizado neste instrumento como um palanque eleitoral. Sobre a leitura das quase 2.500 páginas, pois houve sim a composição e a supressão de mais de 1.500, que era
foram lidas somente as que eram relevantes à defesa. Infelizmente, foi aqui dito pelo vereador Périco que não foi aproveitado por ninguém. Pois digo, vereador, não acredito nesta sua informação. Eu acredito que tenhamos aqui pessoas que se importaram em ouvir, pessoas que se importaram em analisar. Mas a defesa, senhores, ela se utilizou deste instrumento da democracia, pois entende que o contraditório e a ampla defesa são primados a serem respeitados. Estamos aqui às vésperas das festas de final de ano e quase entramos elas adentro com este processo, onde deveríamos estar preocupados com o bem da nossa população. Estamos aqui diante de uma situação constrangedora para a nossa cidade. Situação essa que não é culpa dos senhores, que não levantaram nenhum processo de impeachment sequer. É culpa, sim, do denuncismo barato de um ser que não sei nem como qualificar e que, em mais um ato de revanchismo político e covardia, apresentou infundadamente uma denúncia e jogou para a responsabilidade de vocês, senhores, a decisão de um ato seu, considerado muito irresponsável. E após, ele foi para a imprensa, em mais um ato de covardia, como aquele da sua renúncia, requereu a renúncia do prefeito. Importante salientar que cabe o previsto no decreto 201/67 julgar os crimes de responsabilidade pelo judiciário ou as infrações político-administrativas pela Câmara de Vereadores, que é o que está ocorrendo. E não é cabível neste rito o julgamento das relações interpessoais e comportamentos da vida privada do chefe do executivo. Relações estas que não são passíveis de sanção como a cassação. Considerando que a defesa, somente a defesa, juntou provas e não houve nenhuma mudança de provas que ensejassem a acusação, é, no mínimo, irresponsável da parte de alguns vereadores que votaram pela não admissibilidade, votar hoje de forma diferente. Vamos, então, aos fatos. A comissão recomenda a cassação do excelentíssimo senhor prefeito municipal frente à denúncia de desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, fulcro no artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto-Lei 201/67. Vejamos. O que consta da denúncia? É sabido que o denunciado, no mês de outubro de 2018, decidiu, ignorando o Conselho Municipal de Saúde, fechar totalmente o então PA 24 horas, para reformas e assim remover todos os servidores do local para outras unidades sem consultá-los. E sob a advertência que não mais retornariam ao seu local de trabalho, que, quando pronto, contaria, então, com nova equipe. Vejamos, senhores, inadmissível tal afirmativa, pois já na defesa prévia foi exaustivamente explanado trocas de e-mails do secretário municipal de saúde, encaminhamentos de ofício ao Conselho Municipal de Saúde e a clareza de que não houve desprezo pelo Conselho, mas houve, sim, desprezo do Conselho para com a população de Caxias do Sul. Quando questionado pela defesa
sobre se em algum momento foi constatado por ele ou pelo Ministério Público Federal algum desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, quando do fechamento do PA 24 horas, perante a comissão processante, Dr. Fabiano de Moraes, procurador da República, respondeu o seguinte: não sei se poderia me manifestar sobre este termo. Dizer desprezo seria uma opinião pessoal. Eu só posso falar sobre os fatos. Os fatos são que o município apresentou que realmente houve uma concordância, digamos assim, do Conselho em relação à transformação da antiga UPA, aliás, antigo postão, em UPA. Na sequência, a vereadora Paula Iores, da comissão processante, perguntou-lhe: Vossa Senhoria assinou junto com o prefeito um TAC referente à transformação da UPA? Sendo respondido que sim, foi-lhe perguntado se ele tinha conhecimento de o Conselho Municipal de Saúde ter assinado ou ratificado o TAC, ao que ele lhe respondeu. Ele, o Conselho Municipal de Saúde, não era parte do TAC. Então, não havia necessidade nem de assinar, tampouco de ratificar. Mas ele foi comunicado, foi assinado o TAC e daí foi encaminhado uma cópia para o Conselho Municipal de Saúde. Desta forma, vemos aqui, senhores, claramente que foi encaminhado cópia e dado ciência ao Conselho Municipal de Saúde, que teve, inclusive, tempo de buscar, de alguma forma, a garantia da sua participação enquanto conselho. E, se não o fez, via judiciário, e nem tampouco buscou até hoje, direito este personalíssimo, não cabe a esta buscar por meio de alguém que não é competente para tal ato. Gostaria de salientar aqui a credibilidade da testemunha do Dr. Fabiano de Moraes, procurador da República. No depoimento do secretário de Saúde, ficou claro ainda que, quando da apresentação do programa UBS+, e gestão compartilhada da UPA Central, onde caberia ao Conselho aceitar ou rejeitar, neste momento, o Conselho desmembrou a proposta do Executivo, inclusive com votação de pessoas que não participavam do Conselho. Eu cito agora o artigo 11 da Lei 7.854, que rege os conselhos. Artigo 11. Ao Conselho Municipal de Saúde, cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências. Inciso 7º, encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação, num prazo de 30 dias para que seja dada publicidade oficial, sendo que, decorrido o prazo supramencionado e não sendo homologada esta resolução, ou não enviada uma justificativa ao Conselho Municipal de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, para que ocorra apreciação na reunião seguinte, poderá o Conselho Municipal de Saúde obter validações junto ao Poder Judiciário. Senhores, o Conselho Municipal de Saúde não buscou junto ao Judiciário o seu direito, pois até hoje não emitiu referida resolução. A deliberação pelo Conselho não foi feita, pois sem a emissão da resolução não existe deliberação. E foi na leitura das quase 2.500 páginas que nós tivemos a certeza de que em nenhum momento o Conselho Municipal de Saúde, tão diligente, não deliberou a questão da gestão compartilhada, porque lá não foi encontrado a resolução referida. E por quê? Porque não quis? Não, porque esquartejou a proposta do secretário de Saúde. E até hoje não cumpriu a deliberação, pois não emitiu a referida resolução. E esta também não pôde ser homologada ou ratificada pelo senhor prefeito, porque queria, sim, dificultar e, diria, até obstaculizar
o funcionamento da UPA 24 horas. E que, ao contrário daquilo que foi dito, a UPA 24 horas está em pleno funcionamento e com todas as escalas de médico completas. Foi também na leitura das quase 2.500 páginas que eu consegui ver a existência de uma ação do Sindiserve em defesa do Conselho e dos seus servidores. E que esta ação foi arquivada pelo Poder Judiciário, inclusive com decisão em segunda instância indeferindo também. O vereador... Questão de ordem, presidente. Só um instantinho, vereador. Preciso me ausentar para ir até o toalete. Podeis fazê-lo. De acordo. Posso continuar? Obrigada. O vereador insiste aqui em falar em ações de assédio moral contra o secretário municipal de saúde, Júlio César Freitas da Rosa. Ora, se tivesse prestado atenção, vereador, e valorizado o dinheiro público, o dinheiro público gasto nessa solenidade, o senhor teria visto que falou uma baita bobagem. Pois esta ação, buscada pelo Sindiserve em relação aos servidores e também em relação ao Conselho, não verificou nenhum ato de abuso. Tanto o Conselho Municipal de Saúde não se sentiu desprezado, que desde dezembro de 2017 até a data de hoje, como já falado, não emitiu resolução. Hoje, a UPA 24 horas em pleno funcionamento, se dependesse do Conselho, estaria ainda na forma do PA, caindo em suas cabeças. Segundo as provas juntadas pela defesa e o próprio depoimento pessoal do secretário de Saúde, senhor Júlio César Freitas da Rosa, e usando a prerrogativa do artigo 7º do Regimento Interno dos Conselhos, novamente convocou o Conselho com a deliberação de ser encaminhada a proposta da gestão compartilhada da UPA 24 horas, no dia 24 de janeiro, passado mais de um ano daquela primeira reunião. Estando todo este tempo a população de Caxias à mercê de um conselho que não é diligente e de um conselho que dá de ombros para a população. Foi diligente, sim, o município de Caxias do Sul, na pessoa do secretário de Saúde, quando convocou o Conselho com 9 dias úteis de antecedência, quando a lei determina a obrigatoriedade de 5 dias. O Conselho Municipal de Saúde novamente foi inerte e totalmente mal intencionado, colocando sei lá que tipo de interesses à frente do bem comum e da saúde da população caxiense. Quando enviou, às 17h07 do dia 5/2 de 2019, uma convocação para a reunião a se realizar no dia 6/2 de 2019. Ou seja, 14h20 antes, quando muitas pessoas sequer acessariam e-mails, num total desprezo à saúde de Caxias do Sul. O município, por sua vez, através do secretário municipal de saúde... Senhor presidente, questão de ordem para ir até o banheiro. Só voltem, né? O vereador Fiuza também aproveita a viagem, é isso? Vereador... Pequena